Pela manhã eu li a notícia do Paulinho. O Palmeiras está lá pagando as parcelas, comprou o Paulinho, combinou o pagamento, está honrando o pagamento e uma parte disso o Atlético teria que destinar ao Paulinho, estava combinado. Ele recebeu o dinheiro do Palmeiras, está recebendo o dinheiro do Palmeiras e, segundo a matéria do GE, não está repassando ao Paulinho. Cara, que loucura que virou isso, né? Que barbaridade. Nós vivemos uma época, eu vivi, anos 90, início dos anos 2000, dei até o exemplo da Ponte Preta de 2003, do Abel Braga. O Abel Braga virou ídolo só porque ele salvou um clube que não pagava salário há 7, 8 meses. Passou o ano inteiro sem pagar salário. Isso foi romantizado, nossa, time de heróis, time de macho. Eles foram mesmo, mas isso não deveria acontecer. E essa época dos anos 90, anos 2000, isso era romantizado. Tinha torcedor, tinha analista de futebol que chegava e falava o seguinte, às vezes é melhor não pagar em dia mesmo, porque paga em dia os caras ficam acomodados. Às vezes é melhor atrasar, porque aí eles se unem, eles se fecham, eles tiram isso como motivação. Isso era romantizado e o meu temor é que volte a ser. Porque tem torcedor que passa o pano pra caramba pra isso aí. Infelizmente. Infelizmente. Citei até o Atlético, que é um caso recente aí de uma grande discussão. Acho que hoje é o caso onde mais se discute finanças, né, do futebol brasileiro. É o Atlético Mineiro. Como é que está a situação do clube, né? Os credores, se tem que fazer recuperação judicial, se não tem que fazer, a dívida que está aumentando, se vai vender, se não vai vender, se a SAF é autossustentável, se não é. Tem um monte de discussão. Aí, quando esse debate vem e quando se mostra uma preocupação com os números, com os balanços divulgados, tem gente que vira e fala: ah, quer dizer que é só meu clube que deve? Quer dizer que é só o Galo que está devendo? Quer dizer que não tem outro clube? Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo isso. Apenas estamos dizendo que a situação ela é preocupante e você deveria se preocupar com ela. E não brigar com quem está falando do tema, tratando do tema, apontando as preocupações. Quando o Cruzeiro virou caso de polícia, tinha torcedor que reclamava também. Pô, mas é só o Cruzeiro? Estão perseguindo o Cruzeiro virou matéria na TV aberta. É, porque tinham crimes sendo cometidos no Cruzeiro. Crimes. O Cruzeiro foi roubado. E a imprensa tinha que tratar do assunto. Ora, quando a imprensa trata do assunto, a imprensa tem interesse em prejudicar o meu querido clube do coração, meu alecrinzinho douradinho. Quando a imprensa não fala nada, a imprensa é omissa, a imprensa não quer falar, a imprensa quer abafar, porque ela tem algum interesse. Galera, tem que se decidir. Então, sim, esse assunto tem que ser tratado, esse assunto tem que ser abordado, esse assunto tem que ser gritado. Tá na hora da FIFA fazer alguma coisa. O que tem hoje aí estimula a malandragem, que é o que me parece que o Santos está fazendo nesse caso, que é jogar com o regulamento embaixo do braço, tá bom. Se eu consigo retardar o pagamento aqui, beleza, vamos empurrar para frente. E o clube português fica lá, ó, esperando o dinheiro. E inverte a situação. Se o Santos estivesse desde 2023 tentando receber as novas parcelas da venda de um jogador, apertado como tá de grana, e não tivesse recebendo e vendo o clube contratar jogador caro e ir para o cais para atrasar o pagamento, como o Santista estaria nesse momento? É só inverter, é só se colocar no lugar. Mas no futebol, ninguém se coloca no lugar de ninguém. A verdade é essa. Bom, é o seguinte, amanhã tem Palmeiras e Botafogo, 13h. Você sabe que o nosso compromisso aqui é sempre ao meio-dia com você, né? Sempre fazer companhia na hora do almoço. Porém, eu acho que não vai fazer sentido fazer um vídeo amanhã ao meio-dia, com o jogo 1h, já vai estar todo mundo com a cabeça no jogo, no pré-jogo e tudo mais. Então amanhã, a minha ideia é, ao final da tarde, início da noite, fazer um vídeo sobre Palmeiras e Botafogo, com análise do jogo. O Atlético volta aos trabalhos nessa segunda-feira, depois de 16 dias de férias. O time se representa na cidade do Galo no período da tarde e o Cuca comanda a primeira atividade deste retorno. Fora de campo, o clube viu uma expectativa de reforço da janela, que abre daqui a 10 dias, e a recuperação de lesionados e também algumas pendências financeiras. O Atlético também não divulga se ele vai fazer ou não alguns amistosos, alguns jogos treinos, né, de pré-temporada, porque é uma pré-temporada, porque o Atlético tem os próximos 15 dias aí de treinamento. O retorno às competições é dia 12 de julho, quando o Galo enfrenta o Bahia na Fonte Nova. Um jogo difícil, um jogo chato, mas que vai ter tempo para treinar. Até lá o Galo terá como trabalhar para contar com a recuperação dos lesionados. Na última partida, o Atlético não tinha o Larana e o Coelho, Cadu e Caio Maia também, né?
porque também caíram fora. Mas, é isso. Na última janela, antes da parada, o Atlético tinha no departamento... exatamente. O Atlético tinha 2 titulares absolutos, né? Que é o Arana. E a janela de transferência, pra quem não sabe, abre daqui a 10 dias, né? Então ela abre e o clube já falou abertamente que busca alguns reforços. Primeiramente, um volante, com certeza, pra chegar pra jogar. A janela abre no dia 10 de julho e fica até 1º de setembro? Até setembro, não tem um dia certo. Porém, o Atlético tem algumas pendências financeiras. Mas, Matheus, o que é essas pendências financeiras? Recentemente, o Paulo Brax já tinha falado que o Atlético estava com algumas pendências financeiras, como atraso da premiação do Mineiro, né? Premiação do Mineiro. E também direito de imagem de alguns jogadores. Essas duas já estavam em atraso em algumas parcelas, mas o Atlético já tinha comunicado que ia pagar em algum momento, então estava tendo uma conversa com os líderes do elenco, estava tendo conversa com os jogadores e estava falando sobre isso. Porém, como o Atlético volta hoje, também saiu que o Atlético não pagou as férias desses jogadores, né? As férias que estão acontecendo agora, o pedaço dessas férias, tem as férias do final do ano, mas tem esse pedaço dessas férias que aconteceram agora, e o Atlético ainda não pagou. E galera, isso é horrível, tá? Isso é péssimo, é uma péssima resposta do clube. Para os jogadores é uma péssima resposta do clube. Para os torcedores é uma péssima resposta dos clubes. Para os outros clubes, para o mercado, o Atlético fica com fama, já tá com fama de mal pagador, não consegue honrar com seus compromissos, honrar com as suas pendências. E com isso, gera, vamos dizer assim, alguns ruídos, gera algumas cobranças, gera algumas críticas, gera um ambiente que nem sempre é o ideal, principalmente para um time de futebol. Jogador, como qualquer outro trabalhador, merece e deve receber o seu salário, os seus direitos de imagem, as suas premiações, os seus contratos têm que ser honrados. E o Atlético hoje, ele é mal pagador. O Atlético, ele tem essa fama. O Atlético, ele não vive um momento legal em relação a isso. Pelo contrário, o Atlético vem decepcionando demais nesse sentido, principalmente nesse ano. E é óbvio, a gente sabe que a folha salarial é muito cara, a gente sabe que todo mundo tá tendo dificuldade de pagar no mercado, os outros clubes também de pagar o Atlético, não só o Atlético de pagar os outros clubes. E isso é péssimo porque a roda do futebol precisa girar e o Atlético precisa ter essa melhor forma, porque na hora de contratar jogador, na hora de mostrar projeto, na hora de trazer sua torcida, cara, tudo isso interfere, tudo isso joga contra. E isso é um problemaço para os donos do clube, problemaço para os staffs do Atlético, que tem esse desafio aí de honrar com os compromissos e pagar os atletas, tá? Porque é vergonhoso, né? Falando a linguagem popular, é vergonhoso, é ridículo isso que está acontecendo, mas beleza, vida que segue, os jogadores são profissionais, eu tenho certeza que a equipe do Atlético é profissional, os donos são profissionais, eles vão pagar, não é sobre isso, mas acho que eles também estão tendo conversas, estão falando o que está acontecendo, mostrando o que está acontecendo, então isso é muito importante também para ter essa linha tênue aí seguir, né? Para não ultrapassar limites do futebol. E o Cuca também, como líder, sabe bem lidar com isso. O Atlético agora vai ter 15 dias para treinar, muito importantes, para a gente entender como é que vai estar a situação dos lesionados. Então é muito importante o Atlético recuperar esses jogadores, se o Arana começar a voltar o mais rápido possível, o Coelho voltar o mais rápido possível, porque daqui a pouco, eu vou falar isso no próximo vídeo, o Atlético vai ter um calendário absurdo, muito difícil, muito complicado. E ter esses jogadores vai ser essencial para essa situação melhorar, para o Atlético seguir e crescer e passar, quem sabe, por esses obstáculos, passar na Copa do Brasil, quem sabe, passar no mata-mata dos playoffs da Sul-Americana, quem sabe. Então isso é extremamente importante para o Galo, tá? É extremamente. Além disso, o Atlético também está buscando um novo aporte, né? Para aumentar o capital e abater as dívidas. O clube, portanto, não tem orçamento para grandes investimentos. Essa é a situação que está rolando. O Galo precisa honrar com esses compromissos. E as férias ainda não foram pagas, não estão em dia. Isso é um problema, a gente sabe que é um problema. O Atlético liberou os jogadores por 13 dias, tá? Então é esse mais ou menos o valor das férias. O restante será depois que termina o Brasileirão em 21 de dezembro. Isso, lógico, graças ao Mundial de Clubes. O Rafael Menino já tinha falado, o Paulo Brax também já tinha falado. O Atlético só joga agora dia 12 contra o Bahia, que é 9h30 da noite. Desculpa, joga no dia 12 pelo Brasileirão, depois dia 17 de junho contra o Bucaramanga e na Colômbia, 9h30 da noite. Mas é isso, tá bom? Espero
isso melhore. Espero que o Atlético consiga achar um investidor. Espero que o Atlético honre seus compromissos. Espero que o Atlético traga um reforço, um volante para essa janela de transferências, pelo menos, porque isso vai ajudar demais pro restante da temporada. Tá bom? Deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. É nóis.